Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Secretário, bom dia. Bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriano. Obrigado mais uma vez por nos receber. Bom dia, nós secretário. É que agradecemos pela possibilidade de conversar com o senhor, secretário, e nós gostaríamos de falar sobre esse assunto do Rodoanel, que tem sido muito discutido a partir da movimentação da Prefeitura de Betim, agora até com apoio da Prefeitura de Contagem, de outros municípios também que integram o Médio Paraopeba. As prefeituras argumentam que o traçado do Rodoanel, como foi proposto, é uma temeridade, em especial para os municípios de Betim e de Contagem. Em especial, porque cortaria as duas cidades ao meio. E aí, as prefeituras apresentaram uma sugestão de um novo traçado para o Rodoanel metropolitano. Eu pergunto, a partir desse material que foi elaborado pelas prefeituras, o governador Romeu Zema já analisou esses dois percursos, fez comparações entre os projetos do governo e o projeto dos prefeitos? Bom dia a todos. Primeiro eu queria só pedir desculpas, eu fiz uma cirurgia na boca, então eu estou falando um pouquinho enrolado. Se tiver alguma dificuldade de me compreender, por favor avisem, tá? A gente agradece por nos atender, viu, secretário? E está bem tranquilo para poder ouvi-lo. A gente está vendo que o senhor está lutando aí para falar, mas está bem tranquila a nossa comunicação. Que bom, obrigado, viu? Olha, a gente tem primado nesse processo do Rodoanel justamente por essa interação e essa construção de uma solução que seja adequada e que busque atender o maior número de questões e de preocupações que nos foram colocadas, né? Eu queria aqui fazer uma recapitulação, né? Nós iniciamos as consultas públicas do Rodoanel no início de fevereiro deste ano, né? E recebemos mais de 650 contribuições, entre elas a contribuição que veio da Prefeitura de Betim, né? E também uma contribuição de traçado que veio de um conjunto de organizações ambientais, né? Nós tivemos muitas interações com as prefeituras, no caso da Prefeitura de Betim, ao longo do mês de fevereiro e março, nós fizemos algumas reuniões para discutir os traçados, para discutir os impactos em Vargem das Flores, que é uma preocupação muito grande também da Prefeitura de Contagem, né? E nós apresentamos, então, iniciamos agora uma nova consulta pública com melhorias no projeto, né? Nós recebemos agora um pedido novamente da Prefeitura de Betim de Contagem, inclusive, se eu não me engano, a Prefeitura de Betim está organizando um evento agora no dia 4, nós inclusive estamos à disposição para participar, se necessário, né, para discutir essa proposta. E a nossa intenção é entender o que dessa proposta, né, está sendo trazido aí de novo por parte da Prefeitura de Betim e certamente estudar, por isso que a gente abriu novamente a consulta pública para tentar convergir em termos de visão do projeto. Pois é, secretário, essas interações, né, é uma dificuldade apontada pelas prefeituras. Essa questão do diálogo, né, em relação às propostas que foram apresentadas tanto pela Prefeitura de Betim, sobretudo pela Prefeitura de Betim. Inclusive, nós já ouvimos o secretário de Habitação, de Infraestrutura de Betim aqui no Café com Política, que nos informou que a Secretaria nunca havia participado de uma audiência pública para discutir o projeto. Por que esse projeto, essa proposta de Betim do novo trajeto não foi discutida ainda em audiência pública? Olha, no dia 14/1 nós tivemos uma primeira reunião com o prefeito Medioli antes de lançamento da consulta. No dia 25/2, eu e o então secretário de Planejamento, Otto, estivemos na Prefeitura de Betim para conhecer esse traçado. No dia 1º de março, recebemos da doutora Marinésia, presidente da ECOS, a sugestão do traçado. No dia 8/3, tivemos uma audiência pública em Betim, em que o secretário Marco Túlio fez uma manifestação mostrando a posição de Betim, né? No dia 17/3, tivemos uma reunião técnica, e aí com a Prefeitura de Betim, e também divulgamos no nosso site, no site do projeto, o traçado proposto de Betim, isso já em março.
né? E no dia 29/3, fizemos uma reunião com os técnicos, com o secretário Marco Túlio, para tratar dos aspectos ambientais. E aí, mais recentemente, o nosso secretário de Estado, Igor Etos, esteve com o prefeito Medioli antes de lançar essa nova consulta. Então, assim, na nossa visão, a gente tem tido essas interações e da mesma forma com a Prefeitura de Contagem, eu pessoalmente já estive em Contagem, minha equipe, agora no dia 5 temos uma nova reunião e temos procurado dar a maior publicidade possível, como eu disse, inclusive a proposta de Betim constou a partir de março no nosso, que a gente chama Data Room, né? o site do projeto em que a gente coloca em consulta pública, esse site que recebeu 650 contribuições. Mas, de novo, se existe alguma prefeitura ou algum interlocutor que precisa ser ouvido, eu inclusive já estou aguardando uma nova data da Prefeitura de Betim. A resposta que a gente recebeu é que após essa reunião do dia 4, que vai ser realizada pela Prefeitura, nós teríamos essa data. A intenção é discutir, o que eu digo, esse projeto precisa ser bem debatido, bem construído, e a gente acredita que ele está seguindo um processo democrático e um processo de construção conjunta. O governo, então, secretário, admite a possibilidade de fazer mudanças nesse traçado, de, quem sabe, acolher a proposta que foi apresentada pela Prefeitura de Betim e por outros municípios do Médio Paraopeba, é isso? Olha, eu costumo dizer, quando a gente iniciou esse processo de consulta pública, muitas pessoas, e com razão, disseram, olha, essa coisa de consulta pública é só para inglês ver, vocês colocam em consulta e depois não atendem às solicitações. A gente não enxerga dessa forma, né? Como eu disse, a nossa primeira consulta foram 85 dias, com 5 audiências públicas realizadas, né? E um pedido de mudança de traçado feito pelas entidades ambientais foi acatado. Além disso, nós divulgamos no nosso site das 650 contribuições, 550 respostas, né? Porque as outras 100 eram mais comentários, não eram pedidos, não eram esclarecimentos. 550 respostas hoje estão públicas com o nosso posicionamento. Além de 60 reuniões individuais que foram marcadas desde prefeituras, passando por empresas interessadas, inclusive, por exemplo, condomínios. Eu cito aqui a Quinta da Siriemas, lá em Ribeirão das Neves, um condomínio que está preocupado em ser, prejudicado pelo traçado do Rodoanel, também foi atendido pela nossa equipe. Então, consulta pública e audiência pública é para ouvir e, se for o caso, alterar. Então, com certeza, a gente vai aproveitar esse período para conhecer melhor. Se as prefeituras do Médio Paraopeba tiverem sugestões adicionais, elas serão todas consideradas e, olha, se isso for para melhorar o projeto, a gente vê isso com bons olhos, a gente só quer que o projeto saia e saia bem feito. Inclusive, nós apresentamos aqui no Super N e também no Jornal O Tempo, secretário, a comparação, né, entre os dois projetos, o projeto apresentado pelo governo e o projeto apresentado pelas prefeituras. E esse projeto apresentado pelas prefeituras, ele prevê um custo bem menor de realização da obra. O governo admite que no projeto apresentado por ele, pelo governo, né, há contradições e o custo pode ser maior do que o previsto? Olha, a metodologia que a gente usa para fazer o projeto, e às vezes isso também é um problema de compreensão, mas no sentido de que a gente está fazendo um projeto que não existe em Minas Gerais, né? A gente está fazendo um rodoanel, ele não existe projeto igual, e no Brasil existe só um, que é em São Paulo, que é o Rodoanel Paulista. Então, a gente está falando de características específicas, que a gente chama que é uma rodovia classe 0, ou seja, ela é semelhante às grandes rodovias que vocês encontram aí no mundo. Ele não tem acessos, então é uma rodovia com poucos acessos, justamente para que não haja adensamento nas suas margens, né? Os pedágios são cobrados dentro de uma metodologia de free flow, ou seja, você não vai ter praça de pedágio. Então, toda a metodologia, além disso, como é um contrato de 30 anos, porque ele engloba não só a construção, mas a operação, ele tem uma metodologia de fluxo de caixa descontado que tem que ser seguida. Ninguém está inventando foguete aqui. Essa metodologia é uma metodologia consolidada, inclusive utilizada pelo governo federal,
pelo governo do Estado de São Paulo, que tem muita experiência na área de concessões, né? Então, a nossa metodologia segue esse padrão, né? O que a gente sente, por vezes, é que as sugestões, que são muito boas, elas precisam convergir dentro da metodologia. Nós entendemos que nosso estudo é muito robusto, inclusive a gente tem tido interações institucionais com órgãos de controle para ir gradativamente validando a metodologia dentro de orçamentos públicos com a maior transparência possível. Então, a gente não acredita que o projeto tenha, de maneira, enfim, absoluta, tenha um problema de falta de coerência metodológica. A metodologia é atestada e ela que existe. Agora, de novo, nós não somos donos da verdade, né? Então, a gente até viu essa comparação e por isso que pedimos essa reunião com a Prefeitura de Betim para que a gente possa ver, bom, será que a gente não está vendo alguma coisa que a Prefeitura está vendo? Vamos comparar. Se houver erro, ninguém tem compromisso com a verdade, a gente vai consertar, vai arrumar. O que é importante só é que todos entendam que é uma rodovia classe 0, dentro de uma metodologia internacional, homologada pela Federação Internacional do Automobilismo, o IRAP, e essa metodologia, esse é o projeto que nós temos. Então, temos que convergir as metodologias para que a gente possa afirmar que o projeto precisa mudar no lado A, no lado B ou no lado C. Secretário, o prefeito Vitório Medioli, numa entrevista que deu ao nosso programa Alerta Super, na parte da tarde aqui na Rádio Super, ele afirmou que o governo vai investir 2 bilhões de reais nessa obra. E eu pergunto, o governo vai investir 2 bilhões de reais nessa obra e por que motivo o governo investiria esse valor? Veja, como funciona? Na verdade, são 3 bi, né? O valor total de investimento dessa obra são 5 bilhões, né? Como vai funcionar? Você faz um contrato de concessão, ou seja, eu seleciono uma empresa que muitas vezes não é nem uma empreiteira, é um investidor, é uma empresa que opera na área de concessões. Essa empresa fica responsável por o quê? Por fazer a obra e depois por operar o contrato, operar a rodovia por 30 anos, dando manutenção, dando assistência técnica, de saúde, enfim, um conjunto de serviços que são prestados à população. Como funciona este contrato? A Lei 11.079, que é a Lei de Parcerias Público-Privadas, né, ela prevê que você possa ter um projeto em que uma parte do recurso é aportado pelo governo para essa concessionária, que é selecionada por meio de licitação na Bolsa de Valores de São Paulo, com a maior transparência. Então, esses são os 3 bi que são aportados à concessionária. E o restante, os 2 bi, a empresa ela vai investir pegando empréstimos e ela se remunera ao longo de 30 anos, né, para pagar esse custo, cobrando os pedágios. Então, são 3 bi por meio de aporte de recursos previsto na Lei 11.079 e 2 bi que é gerado dentro do próprio projeto. Eu não sei, todo mundo não conhece em detalhes, mas esse projeto ele se assemelha em parte ao projeto da Rodovia dos Tamoios, no estado de São Paulo, e também o próprio projeto do Rodoanel, alguns trechos do Rodoanel de São Paulo. A gente depois pode comentar quais são as deficiências da modelagem de São Paulo, que a gente estudou e está procurando evitar, né? Mas essa modelagem, ela permite que você faça essa junção, ou seja, o aporte do recurso, os 3 bi, mais o recurso que a própria empresa vai gerar na cobrança dos pedágios. Secretário, antes da gente ir aqui para a hora do bate-pronto, que é o final da nossa entrevista, eu queria fazer mais uma última pergunta. O senhor falava que o modelo de construção, de planejamento, de projeto dessa rodovia é um modelo, por exemplo, que dá poucos acessos à própria rodovia para evitar o adensamento populacional no entorno dela e para evitar, por exemplo, aquilo que aconteceu com o anel rodoviário, que se transformou numa grande avenida metropolitana, que é o drama aqui que o cidadão de Belo Horizonte, da região, vive no dia a dia. Mas a argumentação da Prefeitura de Betim, por exemplo, é que no caso da cidade de Betim, o rodoanel vai literalmente passar por bairros da cidade, vai cortar uma parte da cidade. Esses poucos acessos não seria um problema, por exemplo, para essas comunidades que no traçado proposto pelo governo seriam impactadas e os bairros que seriam, segundo a prefeitura, literalmente cortados ao meio, às vezes, por esse projeto que foi
que foi proposto, e isso não resultaria, mesmo que com poucos acessos, numa criação dessa avenida metropolitana que a gente tanto quer evitar? Essa é uma ótima pergunta e eu agradeço a oportunidade de poder esclarecê-la, né? Quando a gente fala em rodoanel, o conceito de rodoanel ele pressupõe que ele tem que passar justamente dentro da região metropolitana para que ele não se torne uma obra ociosa. Ele tem que capturar o que a gente chama o tráfego pesado, né? Então, Betim, Contagem, Belo Horizonte, você tem um conjunto de indústrias, de empresas e que você quer que os caminhões vão e utilizem o rodoanel, né? Então, esse é um dos motivos que você tem um limite para você afastar o anel da região metropolitana. Senão ele vira uma rodovia ociosa, né? E a gente, quando faz o estudo de demanda, para saber a demanda vai ser suficiente para pagar esse custo, que é um custo elevado? Então, essa é a primeira pergunta. E é o que a gente responde nos estudos. Agora, a sua pergunta, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção. Uma coisa é eu ter o acesso ao anel, né? Então, eu tenho poucos acessos para evitar acontecer o que acontece no anel viário, que aqui eu queria só fazer uma parte. Hoje são 4.000 acidentes no anel viário, 1.000 acidentes com vítimas, né? Então é um pouco disso também que a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar o porquê desse projeto, mas isso a gente pode discutir depois. Agora, esse é um ponto. A questão de cortar bairros, né? Quando o projeto foi considerado e feito, ele já procura evitar esse tipo de situação, mas como que você resolve isso? Você resolve isso com passagens de nível, com trincheiras, com viadutos, né? E com isso você evita cortar o bairro, né? Então são duas coisas. Uma é o acesso. O acesso são poucos acessos. A outra quando aquela rodovia está passando ali na região metropolitana, eu tenho que ter formas de que a população de um lado do bairro possa passar para o outro lado. E aí você tem um conjunto de dispositivos técnicos que você monta no projeto, e eles existem, para evitar esse tipo de problema e garantir essa transposição à rodovia. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, secretário? Combinado. Começando então, rodoanel. É uma obra fundamental para a logística mineira e para que a gente acabe com a chacina que hoje é o anel viário de Belo Horizonte. O novo traçado proposto pelos municípios do Médio Paraopeba. Nós temos total interesse ao longo dessa consulta pública de estudá-los, já temos reuniões marcadas com a Prefeitura de Betim para poder aprofundar os estudos que a Prefeitura possa ter feito ao longo desse período, e o nosso interesse é construir um projeto que atenda a maior possibilidade às demandas de todos. Diálogo com a sociedade para grandes obras. Essa tem sido uma marca das nossas obras e dos nossos projetos. Todos os projetos têm sido submetidos à consulta, à audiência pública. No caso do Rodoanel, mais de 650 contribuições, mais de 60 reuniões individuais. E eu até recentemente estive na Itatiaia e fui cobrado por um ambientalista que ele não havia conversado comigo, e isso resultou em um seminário conjunto que nós desenvolvemos. Então a Secretaria de Infraestrutura está 100% aberta para esse diálogo e gostaria de receber mais demandas para que a gente possa interagir com a sociedade. O acordo da Vale. Foi algo fundamental, é um marco na história de Minas Gerais. Não fosse a habilidade dos órgãos judiciais, do governo do estado, de todos os envolvidos, nós estaríamos numa discussão eterna judicial sobre o tema, repetindo uma experiência de Mariana que foi muito mal sucedida e que agora é possível ter esses recursos tanto para o governo do estado investir como para as prefeituras poderem investir. Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, conversou conosco hoje no Café com Política. Secretário, obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado, secretário.